ser e frutificar na sua vida. Sem mais delongas, eu quero compartilhar a palavra do Senhor contigo. Deus me deu uma palavra hoje e eu falei para a Jana, daquele tipo de palavra que eu falo assim, cara, eu estou louco para pregar, né? Eu estou ansioso para compartilhar essa palavra. Na semana passada, nós demos início, não é uma série de mensagens, mas nós falamos acerca do capítulo 15 de Lucas, né, do setor de perdidos e achados. Falamos sobre a ovelha perdida na semana passada e hoje nós vamos falar sobre a dracma perdida. Né? O título da mensagem desta noite é O que te falta? Sabe, quando o Senhor me deu essa mensagem, eu compartilhei com o pessoal da mídia e eu falei para eles o seguinte, eles sempre me perguntam, pastor, como que o senhor quer a imagem lá para o fundo do telão? Aí eu falei, cara, na minha mente eu tive um sonho e eu vi exatamente assim, uma cama, uma moeda no chão, um piso de madeira, alguém em pé varrendo a casa e a gente olhando toda essa cena. Será que você consegue? Aí o pessoal da mídia, deixa com a gente. Aí saiu exatamente aquilo que eu vi no meu sonho e exatamente aquilo que eu vi no meu sonho. Esse texto é um texto muito conhecido, a dracma perdida. E esse texto fala de alguém que perdeu 10% daquilo que possuía. Sabe, a sensação da falta, ela é terrível. Sentir falta é terrível. Eu não sei se alguém aqui já viveu essa sensação, mas só quem já viveu sabe exatamente do que a gente está falando. Sentir falta daquilo que de alguma forma é importante para nós. E para sentir falta, é porque um dia nós experimentamos a alegria da presença e da suficiência. Porque a gente só sente falta daquilo que é importante. A gente só sente falta daquilo que nos servia. Daquilo que não te interessa, você perde, você nem sente falta. Agora, daquilo que tem um valor significativo para você, isso, cara, se fugir dos seus olhos, você fica assim desnorteado. Pelo menos, eu fico assim. A falta, ela deixa uma lacuna que de algumas formas na minha vida e na sua vida é capaz de deixar a gente paralisado. Eu digo isso porque em alguns casos ela chega a ser tão gritante, porque você pode ter 9. Você vai sentir tanta falta daquela que se perdeu, que parece que as 9 a gente coloca em segundo plano, para viver a luta da busca por aquilo que a gente perdeu. Sabe, sentir falta é algo que todo ser humano vai experimentar ao longo da vida. Eu não sei o que você tem sentido falta nos últimos dias. Eu não sei o que você tem sentido falta na sua rotina diária. Mas a falta, ela é necessária para a gente aprender a valorizar aquilo que a gente, de uma certa forma, tinha e perdeu. Eu, pensando desse jeito, eu tenho certeza que veio na sua memória coisas importantes que você possuía e hoje sente falta. Ontem, a gente estava na mesa, à noite, assim que a gente chegou em casa, nós temos 2 cachorrinhos. A doutora Daniela, a veterinária dos meus cachorrinhos, está aqui hoje. Ela é minha ovelha. E eu falo para ela o seguinte, doutora, você não tem ideia do bem que você faz para minha casa. Cuidando dos meus cachorros. Porque eu tenho uma cadelinha de 3 anos, que é o Ó. É a Zoe. Gente, o bicho é ligado no 440. É um Yorkshire. E eu tenho o Toby, que faz agora 16 anos. Também é um York. O Toby, ele é cego. O Toby, ele não sente mais cheiro. Não tem dente na frente. Tem problema no coração. O rim também está com problema. Né? Tem problema no pâncreas. Né? E a gente descobriu, está com suspeita que ele está ficando com Alzheimer. 16 anos. Que doideira. Eu conversando com a doutora, ela, isso é sinal. Eu falei, eu nem sabia que isso era sinal. Ele levanta, ele começa a rodar. Ele não consegue correr por causa da idade. Mas ele começa a andar em ciclos, andar, até ficar cansado e cai.
E às vezes ele fica quietinho lá, tremendo e tal. Mas, gente, quanta alegria esse cachorrinho já me deu. Quanta alegria eu já vivi com ele. Nossa, não é feio falar que gosta dos bichinhos que estão com a gente, não. Mas ontem, conversando sobre ele, eu falei, um dia vai ser só uma foto. E por falar nisso, eu fui mostrar para a Gabi a foto do nosso primeiro cachorrinho. Assim que a gente casou, a gente não teve filho, mas teve um cachorro. Era a Julie. Não é você, Julie. Eu sabia, por isso que eu falei. Já fazia parte da família. Linda, Julie, linda. Se eu tivesse outro cachorrinho, eu dava ela como filho. Mas como não tinha, eu dei o Henrique para você. Mas, olhando ontem, eu queria mostrar para a Gabi uma foto. Era uma Cocker Spaniel de 3 cores. Era raro. Linda demais. E quando eu achei uma foto da internet igualzinha como ela era, eu abri, eu falei, eu achei. A Gabi olhou para minha cara e chegou assim, tá chorando. Porque na hora lacrimejou, na hora o meu olho encheu d'água, porque bateu uma saudade. E eu tenho umas 2 cachorros, mas nenhum dos 2 ocupa o lugar daquilo que ela representava. Ah, pastor, está dando muita importância para um animal. Não, estou falando que a gente tem um coração grandão. Na verdade, ele tem espaço para amar muita gente. Tem espaço para gostar de muita coisa. E eu digo isso porque eu senti a dor da falta naquela hora ali. A gente não foi criado para sentir falta. Você foi criado para ser pleno. Você foi criado para ser completo, para ser cheio. Mas a falta, ela maltrata as nossas vidas. A falta judia da gente. Eu quero ler contigo um texto bíblico no livro de Lucas, no capítulo 15. Do versículo 8 ao versículo 10. Coloca a Nova Almeida atualizada, por favor. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou ler novamente. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa palavra. Eu agradeço ao Senhor porque eu sei que na nossa necessidade o Teu Espírito Santo fala. Então fala ao coração de cada um, segundo a necessidade de cada vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Nesse capítulo de Lucas 15, perdidos e achados. Digo perdidos e achados porque domingo passado a ovelha perdida, hoje a dracma perdida, domingo que vem o filho pródigo. Você já sabe quem que você vai ter que trazer domingo que vem, né? E nesse complexo de perdidos e achados, o texto começa dizendo que Jesus ele se encontra com um grupo de pecadores, cobradores de impostos, e tinham fariseus e escribas olhando o relacionamento que Jesus tinha com eles. E começou a acontecer uma discussão entre esses fariseus, que eram os religiosos da época, dizendo, como que esse homem se assenta com pecadores e publicanos? Publicanos eram pessoas da própria casa deles, dos judeus, que trabalhavam para o Império Romano, trazendo opressão para o povo, né? Exigindo do povo uma paga, e muitas vezes além daquilo que o povo poderia pagar para passar para o Império Romano. Pecadores, todos nós somos pecadores, mas eu creio que esses pecadores que a Bíblia cita ali, eram pessoas que tinham um pecado tão expressivo, que eles já estavam acostumados a serem vistos como tais, como aquela mulher adúltera, como ladrões, como pessoas que eram vistas pela sociedade como pessoa não grata.
E Jesus ele foi encurralado pelos fariseus, pelos escribas, dizendo: olha, de acordo com a lei, esse cara não tem que se relacionar com esse grupo, ele não tem que estar com esse povo. E Jesus, vendo todo esse cenário, Jesus ele conta a história da ovelha perdida, e nessa história da ovelha perdida, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim para aquele que está perdido. E na semana passada nós vimos que é possível se perder fora de casa, e é possível se perder dentro de casa. Afirmando isso, no mesmo bloco, Jesus continua a parábola de semana passada, nessa parábola, e ele continua dizendo: qual é a mulher? Depois de falar da ovelha que se perdeu, ele continua dizendo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perceber que uma se perdeu, ela não para tudo, ela acende a lamparina, ela varre a casa, ela limpa até encontrar. Ele estava falando para o mesmo grupo, no mesmo propósito, do mesmo jeito, com a mesma intenção. A dracma, ela era uma moeda de grande valor. A dracma era uma moeda romana. E ela tinha um valor de 1 dia de trabalho. Aquela mulher estava com 10 dias acumulados ali na sua casa, 10 dias de economia. E ela perdeu uma moeda que representava 1 dia inteiro de trabalho pesado. Essa mulher, quando ela percebe essa perda, ela não se contenta, ela não se acomoda. O texto diz que ela acende a candeia, ela varre a casa cuidadosamente e procura encontrar a moeda. Sabe, essa história, ela quer falar muito contigo, ela quer falar muito com a pessoa que está do seu lado. Que se naquela história, se naquele momento Jesus já falava acerca de perda, pensa na atualidade. Como que a humanidade está perdida? Como que a humanidade está confusa? Eu tenho certeza que você se encontra com algumas pessoas para conversar, e você, após essa conversa, você sai dali dizendo: cara, essa pessoa está doida. Que pensamento é esse? Como que ela trata a vida dela assim? Como que ela trata a família dela assim? É gente que está tão confusa que parece estar perdida. Mas graças a Deus, o Senhor te trouxe hoje aqui para te fazer pensar e refletir. O que ainda te falta? Será que na tua vida, será que na minha vida ainda existem... A gente consegue sentir falta de coisas que nós recebemos, que nós herdamos, e hoje já não são tão presentes? Sabe, primeira coisa que eu quero falar com você é que existem valores adquiridos ao longo da vida. Quando você chega nesse mundo, nós somos herdeiros de valores. Os seus pais já possuíam esses valores. E eles começaram a compartilhar contigo, a compartilhar com você ao longo da história, com que você vive com ele. Eu lembro que minha mãe, meu pai me assentava e ela falava para mim acerca de valores da vida, do tipo: não pega nada que não pertence a você. Não ofenda as pessoas. Não minta. Sabe, são valores que nós herdamos de casa. São valores diferentes de finanças. São coisas tão preciosas que nós herdamos dos nossos pais. Está certo que dos nossos pais também proveram na nossa vida o ensino, as vestes, a comida, casa, deram um destino para a gente. São outros valores. E é tão gostoso quando a gente recebe esses valores e a gente tem condição de aprimorá-los, de pensar, de poder meditar, ruminar acerca desses valores e de nos sentirmos alimentados por eles. O grande problema é que alguns tratam com desprezo e negligência valores tão importantes que foram te entregues ao longo da vida. Toque em tom maior, que tom meu nome deixa melancólico. Às vezes a gente despreza. Eu digo isso porque há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja e eu disse o seguinte: você consegue imaginar vocês na velhice? Falou Mercílio, pessoa, na velhice, lá na frente, podendo sentar à mesa com os filhos do Daniel, da Lorena, vocês avós, e contando para eles a história da vida de vocês.
com alegria, poder contar a história da formação da família, o seu passado, contar por onde você andou. Olha que alegria poder passar para eles valores que vocês aprenderam, lutaram por esses valores e foram fiéis a esses valores até o fim da sua vida. As pessoas estão olhando para mim, para você, e eles estão tentando traçar e definir quais são os valores que nós temos para a nossa caminhada. Só que tem gente que negligencia esses valores. Será que você teria coragem de contar para o seu pai, para sua mãe hoje, se você tivesse essa oportunidade, quem você é na ausência deles? O que você faz na ausência deles? O que você negocia na ausência deles? Será que você teria coragem de expressar a verdade do seu ser na ausência deles? Dizer, eu agia, eu fiz, eu comprei, eu montei, eu construí. Eu digo isso porque eles nos passaram valores morais. Eu não preciso lembrar você que um ser humano desprovido de valores morais, ele perde o senso de responsabilidade com a sua vida e com a vida alheia. Preciso dizer para você? Eu estive essa semana lá no CT do Rickson. Rickson está por aí hoje? Lá para ele fazer uma visita na igreja. Vou mandar uma mensagem para ele. Eu estive lá pregando lá pro grupo dele lá do jiu-jitsu. E quando eu estive lá, eu disse para aqueles homens o seguinte: olha, vocês hoje estão buscando um esporte que satisfaz, né, o teu físico, mas também que luta por moral. E as suas escolhas determinam a moral que você tem. Pensa comigo, um pai que mente pode dizer para o filho não minta? Um pai brigão pode dizer para um filho não brigue, não bata? Um pai que não honra a mãe pode dizer para o filho honre a tua esposa? Não pode. E eu comecei a falar acerca dessas escolhas, acerca desse posicionamento moral. E eu disse para ele algo que eu tenho dito aqui no Jump. Tem gente que não gosta, né, de fazer essa aula comigo quando eu chego nesse ponto. Hoje eu falei com eles. Mas deixa eu chegar a uma conclusão com vocês, para você entender sobre esses valores morais. Uma pessoa que mente é bom caráter ou mau caráter? Uma pessoa que adultera, bom caráter ou mau caráter? Uma pessoa que mata, bom caráter ou mau caráter? Uma pessoa que engana, bom caráter ou mau caráter? Posso dizer para você então que todo pecador? Oi? Todo pecador? Teve uma pessoa que estava lá e olhou e falou assim: não, pastor. Aí eu falei: então me diga um pecado que não seja desvio de caráter. Abaixou a cabeça. Eu continuei falando. Por que eu estou dizendo isso para você? O Espírito Santo, ele vem para moldar o meu caráter e o teu caráter. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você abre o seu coração e fala: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. E o Espírito Santo, deixa eu te transformar naquilo que você ainda não viu, mas o Senhor já sonhou com você. Deixa eu começar a moldar a tua vida. Eu preciso moldar através do seu caráter. Porque o cara estava na igreja, estava fora da igreja, estava no mundão, e a família estava destruída, sabe? O cara estava arrebentado, os filhos tudo perdidos. Mas o cara entrega a vida dele para Jesus, a família dele volta para ele. Aí eu te pergunto, por milagre? Sim. Onde aconteceu o milagre? Foi no caráter dele transformado. Porque o pai que era agressivo, que era ofensivo, já não é mais. O marido que era adúltero, que era um estúpido, já não é mais. A esposa olha e fala: esse é o marido que eu sempre sonhei. O filho olha e diz: esse é o pai que eu sempre sonhei. E a família é reconstituída por causa de um caráter transformado. Só que a gente não aceita que o pecado que domina a nossa vida é um desvio de caráter. Eu não vim aqui para agradar você. Eu vim aqui para dizer para você que são valores morais que nós abandonamos. São valores morais que nós deixamos. Sabe,
O ser humano sem o seu valor moral preservado é como um animal irracional que vive alimentando os instintos da carne. Que isso, pastor? Sim. Me diz se você não conheceu muito homem que se comporta, quando eu falo homem, eu falo de mulher também, que se comporta como um animal. E você vai conversar, a pessoa, não, eu sou assim mesmo. Sabe, é o teu instinto animal que é assim. Não, eu acho dessa forma, sabe? Deus me fez assim, eu sou assim, filho. Esse é o teu eu não convertido. Eu falava hoje de manhã na classe lá, que eu dizia o seguinte: o teu livre-arbítrio termina na aceitação. Como assim? Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você diz para eles: eu não quero mais fazer escolhas. Porque eu estou fazendo essa escolha para nunca mais escolher outro. Eu estou escolhendo o Senhor. Para a partir daqui o Senhor começar a escolher para mim. Lá no Éden, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz para Deus: eu quero conhecer o que é bem e o que é mal, para que eu faça as minhas escolhas. E a partir dali o homem ele entra num estado de depravação completa. Ele decidiu escolher o seu caminho. Mas na cruz, no madeiro, ele olha e diz: eu fiz as escolhas erradas até aqui, mas agora eu escolho me sujeitar ao Senhor Jesus como Senhor da minha vida. E a partir de hoje eu não escolho mais. Eu escolhi uma vez para escolher para sempre, porque agora já não vivo mais eu, pois é Cristo quem vive em mim. Sabe, esses valores morais precisam ser restaurados na vida do ser humano. A gente vive num tempo onde a sociedade ama a natureza, mas odeia a vida. A gente vive num tempo onde a sociedade ama coisas e odeia pessoas. Eu já falei lá atrás que as pessoas amam coisas e usam pessoas. Só que na realidade as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Não invertam esta ordem. Valores morais. Eu posso falar para você de valores espirituais que você aprendeu ao longo da tua história. A ausência de valor espiritual ele é pior ainda do que o valor moral. Eu digo isso porque na ausência dos valores morais, você pode perder a tua vida, que é passageira. Mas na ausência de valores espirituais, com certeza você não herdará a vida eterna. A ausência de valores espirituais afasta você da presença de Deus. Quando a gente perde esse senso de valor, a gente corre um sério risco de tentar suprir essa ausência com uma satisfação momentânea. O homem tem um vazio tão grande dentro, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Se ele não preenche esse vazio por Jesus, que é eterno, ele vai buscar por satisfação de coisas momentâneas. Aí ele vai para a noitada, enche a cara na noitada, dá um tapa no seu baseado, usa a sua cocaína, fica com todas as mulheres que ele queria. Quando ele volta para o interior do seu quarto, para o seu travesseiro, ele deita e diz: eu preciso mudar minha vida. Porque tudo aquilo que ele fez não supriu o vazio que estava dentro do coração dele, que ainda está dentro do coração dele. Sabe, a ausência desses valores espirituais vão tentar trazer você a suprir a tua vida de forma momentânea. Nada é tão importante na nossa vida quanto a presença de Deus. Eu vou repetir para você. Nada é tão importante na sua vida quanto ter a presença de Deus. Você pode perder tudo. Davi dizia: pode retirar de mim tudo, só não retira de mim teu espírito. Sabe, a gente abandona a Deus por motivos tão simples. Ai, pastor, saí da igreja porque eu entrei na igreja, começou a vir problema, a saúde foi. Sabe, a minha mulher foi embora, o meu filho foi embora, o emprego foi embora. Aí você vai abandonar Deus. Querido, se você estiver verdadeiramente em Deus, a saúde volta, o filho volta, a mulher volta, o emprego volta, porque tudo provém de Deus. Tudo está nele. Às vezes Deus permite a falta para que você entenda aquilo que é suficiente na sua vida. Às vezes Deus permite que a falta chegue no seu coração, para que você entenda que aquilo que é suficiente para você é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Você vai encontrar na Bíblia 2 locais onde ele fala, um em Oséias, outro em Deuteronômio, que diz: olha, eu te levei para o deserto.
só para saber o que tinha no seu coração. O deserto é lugar de falta. O deserto é um lugar de ausência. Falta amigos, falta teto, falta água, falta provisão, mas não falta Deus. E se Deus estiver contigo, o deserto, a Bíblia diz que ele vai se tornar, os desertos eles se transformarão em fontes de águas vivas. Sabe, o caminho que Deus fez para você, nesse caminho tem falta, para você entender que ele é suficiente quando a falta acontecer. Pastor, quer dizer que Deus ele faz isso na minha vida para quê? Para que você entenda que tudo vem dele. Perder esse valor espiritual para mim, para você, precisa ser inaceitável. Sabe, quando nós perdemos valores, perdemos parte da nossa história. Repete comigo. Pode mudar. Repete comigo. Quando perdemos valores, perdemos parte de nossa história. Vamos falar de dinheiro. Quanto tempo demorou para você juntar o que você tem? Pastor, eu não tenho nada. Deixa vir uma tempestade para você ver e levar a casa, levar as coisas. Você fala, eu perdi tudo. Tem sim. Você tem alguma coisa. Quanto tempo demorou para você juntar o que você tem? Se você perdeu o que você tem, você perde só coisas ou você perde o tempo da sua vida? Você já pensou nisso? Se você perder um bem que não foi ganho, que você comprou, para você comprar, você trabalhou tantas horas para ter dinheiro, para ter aquilo, não é verdade? Você trocou a sua hora por dinheiro. Então, quando você perde valores, você também perde parte da sua história. A dracma tinha um valor considerável. Quanto que uma dracma valia? Fala comigo, um dia de trabalho. Ou seja, perder a dracma era o mesmo que perder um dia da sua vida. Talvez você esteja aí dizendo, o que é perder um dia se eu tenho 365 na conta? Não é verdade? De repente você diz, pastor, perder um dia a mais, um dia a menos, para mim, tanto faz. Tem ou não tem? Alguém já conheceu gente que pensava desse jeito? O que é um dia a mais, um dia a menos? Tanto faz. Agora, quem não valoriza um dia, não valoriza uma semana, não valoriza um mês, não valoriza um ano, pode ser que não valorize a própria vida. Porque quem não valoriza um dia, não valoriza a sua história. Agora, pensa só comigo. Repete assim comigo, ó. Memórias são feitas para se colecionar e não para se perder. E as memórias são feitas ao longo da sua vida, né? Vamos lá. Qual a mãe aqui que lembra o primeiro dia que levou o seu filho ou sua filha na escola? Lembra? Ela entrou chorando, não entrou? Quem é que foi para casa chorando de gaiú? Mas por que você estava num lugar maravilhoso? Aquele dia, dá para esquecer aquele dia? Não dá para esquecer? Dá para esquecer, foi simplesmente incrível aquele dia. Só que se você não valoriza um dia de trabalho, quer dizer que você não valoriza um dia da sua vida. Você já pensou se o dia que você perdeu foi o dia de levar o seu filho para a escola pela primeira vez, porque você achou algo mais importante do que isso? Você já pensou se o dia que você perdeu foi o dia do aniversário de 15 anos da sua filha que você não estava lá com ela para dar um abraço? Você já pensou se o dia que você perdeu foi o último dia que você poderia ter sentado e tomado café com a sua mãe ou seu pai, sem saber que ele partiria no dia seguinte? Eu trago uma tristeza, uma alegria muito grande acerca da partida da minha mãe. Tristeza porque foi um buraco que ficou no meu coração. Eu nunca senti isso. Até hoje estou aprendendo ainda a lidar com isso, te confesso. Mas um dia antes dela ser internada, eu fui para a casa dela pela manhã e ela já não cozinhava há muito tempo. E o dia que eu cheguei lá, ela falou o seguinte, eu fiz um bolo.
Gente, eu comi a metade do bolo do tabuleiro que estava lá. Eu sentei com ela e eu me acabei, nem almocei depois. Porque estava tão gostoso o bolo. E a gente riu, a gente conversou, a gente se alegrou e estava ali. No outro dia eu estava pregando e recebo a notícia. Ela foi internada no CTI, 2 dias depois ela parte para o Senhor. Sabe, mas a memória que fica foi da mesa que eu compartilhei com ela no último dia. Gente, eu não perdi esse dia. Foi um momento tão gostoso na minha vida, mas às vezes eu e você, a gente perde um momento tão especiais, porque a gente troca por outros valores. A tua casa é importante, a tua casa é o melhor lugar para você estar. Você precisa ter alegria de voltar para casa, voltar para sua família, voltar para sua cama, voltar para sua esposa, seu marido, seus filhos. De repente são dias assim que a gente está perdendo na nossa vida. Ao longo da minha vida eu trazia uma culpa de ter me dedicado muito ao trabalho e não ter visto Gabi crescer. Teve um período na vida da Gabriela que eu não vi ela crescer, foram 2 anos que eu não vi Gabi crescer. Porque eu saía de casa 4 e pouca da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar. Eu voltava às vezes 8, 9, 10 horas da noite, a Gabi já estava dormindo. Eu saía de casa, ela já estava dormindo. Eu voltava, ela já estava dormindo. E eu estava ganhando dinheiro. Mas estava perdendo os meus dias. São dias que dinheiro nenhum consegue me trazer de volta. São dias que alegria nenhuma consegue me substituir. Diz para quem está perto de você, valorize os seus dias. Cada dia na nossa vida precisa ser inesquecível. Cada dia na sua vida precisa ser inesquecível. Quem está do lado de alguém que ama muito, levante sua mão. Faz parte da sua família. Você sabe que o momento mais importante é hoje. O dia mais importante é hoje, a hora mais importante é agora. Eu vou te dar aí 30 segundos para você dizer para essa pessoa que você disse que é importante, o quanto ela é importante para você. Vai, valendo. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, mas por que precisa ser a última vez? Pode ser a primeira vez todos os dias. Pode ser o melhor momento todos os dias. Eu tenho brincado com a Janaína. Tem um pouco que eu não faço isso. Eu tenho dito para ela, a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi escolher ser casado com essa mulher. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Sabe? Ela falou, fala para mim, mas não fala para os outros, não. Sabe, a gente precisa aprender. Deixa eu desligar para subir. A gente precisa aprender a não ter vergonha de demonstrar o que a gente sente. Pastor, você está me chamando para ser exibido? Não. Eu estou chamando você para ser verdadeiro. Porque não adianta dizer depois que perdeu. Não adianta fazer depois que partiu. O melhor momento é o hoje e é o agora. Sabe, quando eu digo essa frase, que cada dia na nossa vida precisa ser inesquecível, eu digo essa frase para que você aprenda que o valor do momento em que você está vivendo, hoje precisa ser realmente importante e marcante na vida de alguém. De repente você tira foto de todo mundo. Você fotografa todos os lugares. Mas você não está junto com quem você ama, com quem você preserva. Você conhece vários lugares. Mas se pessoas que você ama não estão contigo, aqueles lugares não adiantam de nada. Sabe, eu fui para alguns lugares na minha vida que marcaram a minha história. Na empresa que eu trabalhei, quando ela me mandou para a Turquia, um lugar maravilhoso.
Gente, na Turquia, na Capadócia, tudo pago pela empresa que eu trabalhava. Que delícia! Hotel 5 estrelas. Sabe, eu abri o telefone e eu falei com o Jonas: Jonas, isso aqui não tem graça, você não está aqui. A Gabi não está aqui. Porque a alegria do lugar é poder compartilhar aquele sentimento com quem você ama, com quem você está feliz. Ganhei a passagem para Dubai no ano passado. Eu estou orando para ganhar de novo, estou brincando. Quando eu ganhei a primeira, eu falei: gente, eu vou para Dubai. Olha que delícia. Falei: mas ir sozinha, ruim demais. Aí eu ganhei a segunda. Não pedi, eu ganhei a segunda. Aí eu falei: vou levar o amor da minha vida. Jona não podia ir, hein? Tinha acabado de fazer uma cirurgia. Ela falou que vai. Agora. Vai? Avião não vai fazer isso não, avião vai fazer assim. Mas eu falei: não vou levar a Jana. Como é que vai ser? Aí eu levei o outro amor da minha vida. Cadê a Gabi? Ela amou o passeio e nós registramos. Eu até postei foto essa semana, porque foi maravilhoso. Eu guardei aquele momento. Memórias, elas foram feitas para serem colecionadas e não para se perder. Sabe, eu consigo dizer, eu digo isso para você, porque tem muita gente abrindo mão da sua vida, da sua história, das suas memórias, simplesmente pelo simples motivo de não dar a elas o valor que tem. Tem gente abrindo mão da sua vida, da sua história, simplesmente por não valorizar aquilo que tem. Pensando nisso, eu posso dizer que tem muita dracma que não foi perdida. Você só não deu valor a ela. Tem muita dracma que você não perdeu ainda, está guardado dentro de casa. Você só não deu valor a ela. E estou acompanhando um casal que teve um problema no casamento, quase se separaram e hoje estão, graças a Deus, estão muito bem. Eu conversava com o marido esses dias. O marido traiu a esposa. Eu conversava com o marido esses dias e o marido disse para mim: pastor, eu não sabia que essa mulher era tão preciosa. Eu não sabia que essa mulher era tão importante. Eu estava louco. Eu estava enfeitiçado. Hoje eu consigo olhar para essa mulher e ver que nenhuma delas ocuparia o lugar que ela hoje ocupa por direito. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido essa mulher. A gente está falando de alguém que quase perdeu, mas conseguiu rever esse conceito de casa. Mas tem muita gente que perdeu tendo. Tem muita gente que perdeu este conceito junto. E há um tempo atrás eu falei que tem muita gente que se considera pessoa de sucesso, mas com a vida fracassada, com a família fracassada. Eu falei para um grupo de homens uma vez o seguinte: por que a tua esposa tem relação contigo na cama? Porque você é o marido dela ou porque ela ama ter esse momento com você? Os homens olharam para a minha cara e ficaram assim assustados, porque a paixão que começou no relacionamento, no namoro, ela acabou ao longo da história por falta de valor. E hoje você vê uma mulher obrigada a se relacionar com um homem que não deu valor a ela. E para manter o casamento, para manter a aparência, eles têm uma vida sexual. Isso não é vida. Seus filhos, se pudessem escolher um pai, eles escolheriam você de novo ou o vizinho. Sabe, a gente precisa pensar acerca dessas memórias, porque você foi feito para ser completo, você foi feito para ser pleno, você foi feito para transbordar alegria, para transbordar verdade dentro de você. Sabe, quem experimentou a plenitude nunca irá se conformar com a falta. Quem experimentou ser cheio, quem experimentou ser suprido, ele não vai ficar alegre com a falta. Quem experimentou a alegria da mesa, nunca vai trocar por uma mesa de bar. A ausência da plenitude, ela provoca em você um desejo incrível de buscar o que se perdeu. A ausência dessa plenitude, ela precisa provocar em você um desejo incrível de buscar o que se perdeu, apesar da falta. Tem um buraco dentro do peito de alguns aqui, que a bebida não supre, o vício não supre, a pornografia não supre.
Tem um buraco dentro do seu peito que só pode ser preenchido por Jesus. Nós sabemos que a dor da perda, ela é irreparável. Eu estou falando isso. Tem gente aqui pensando em entes queridos que perderam. Sabe, eu também perdi gente importante. Só que quando nós falamos de perda de entes queridos, eu preciso entender que existe um ciclo natural da vida. Diz para quem está do seu lado assim, ó. Você não foi feito para ser eterno nessa terra. Gente, qual o valor que essa rosa tem? Na Uruguaiana deve custar ali uns R$ 3,90 numa rosa artificial. O que vale mais? Uma rosa artificial ou uma rosa natural? Pode ser que a artificial tenha até um valor financeiro maior. Mas o valor emocional de uma rosa simples. Se eu chegar para a Janaína e der isso aqui, eu trouxe uma rosa para você, ela vai olhar, de plástico? Ela gosta de orquídea. Vira e mexe, eu entrego uma orquídea para ela. Já está na hora de entregar outra, né? Se eu der uma orquídea de plástico para ela, eu estou lascado. Porque eu preciso ser verdadeiro. Eu estou falando isso para você porque as pessoas, elas precisam ser valorizadas porque elas não são eternas nessa terra. Elas têm começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim determina o valor de uma pessoa. Por isso é tão raro a gente amar pessoas. Raro não, perdão. Por isso a gente deve amar pessoas de um jeito muito especial. Eu preciso aprender a valorizar aquilo que tem valor. Só que a vida, ela corre um ciclo. As pessoas vêm e as pessoas vão. Concorda comigo? Só que, porque pessoas partiram, eu não preciso mais buscar por elas. Porque você sabe que não tem como buscar por elas. Quem partiu marcou o seu tempo. E marcou a nossa vida. Marcou ou não marcou? Deus. E eu preciso aprender a deixar ir. Uma vez eu conversei com uma mulher. E a pessoa que morreu estava sofrendo muito. E eu falei, você preferia que ela tivesse ficado sofrendo? Às vezes a gente é tão egoísta. Porque quem está doente está sofrendo. E a gente quer que a pessoa fique, mesmo sofrendo, do que liberar ela de um descanso. Já viu gente assim? Meu pai, ele morreu com 90 anos. E na morte dele, antes da morte dele, ele ficava no portão, na cadeira de roda. Meu pai foi um atleta, vice-campeão carioca de halterofilismo. Né? O bichão era arrumado. Ele teve um derrame com quase 60 anos de idade. Mais ou menos isso, não é mesmo? Quase 60 anos de idade. Ele viveu 30 anos depois do derrame. Teve outro derrame depois. Mas meu pai é um cara muito ativo. Você sabe onde é que estava a tristeza do meu pai? Não poder andar livremente como ele andava. Enquanto ele tinha força ainda para andar de bengala, as pessoas viam ele andando, dando volta na quadra. Ele e a bengalinha dele. Puxando da perna com a bengalinha dele. E você chegava para ele, ele sabe como é que ele contava? Ele passava perto de uma árvorezinha perto de casa, tirava uma folhinha e jogava no chão. Para ele não perder a conta de quantas voltas ele dava na quadra. Ele dava umas 9 voltas na quadra, no começo. Depois ele dava uma. Depois ele deu meia. Depois a gente andava na cadeira de roda. E um dia ele estava no portão indignado, dizendo, por que Deus me deixou aqui, nessa cadeira de roda? E eu queria andar. Cheguei do lado dele e falei, pai, tem ideia de que um dia você vai estar na glória e você não vai precisar mais dessa cadeira de roda?
Eu vou correr. Falei, você vai poder ser livre. Sabe, às vezes a gente quer que as pessoas fiquem conosco, mesmo que elas estejam sofrendo. Então a gente precisa aprender que as pessoas precisam ir quando chega o final da vida delas. Mas pastor, eu queria que elas estivessem de volta. Minha querida, meu querido, essas pessoas, elas compartilharam valores que estão contigo, que fazem parte da vida delas. Dias que elas viveram, elas passaram para vocês, para que vocês pudessem continuar vivendo. Você precisa ressignificar esse sentimento e passar a ser grato pelos valores que eles compartilharam com você. A vida continua. Eu tenho certeza que os valores aprendidos ao longo da tua história, eles são suficientes para manter a sua vida plena, com sabedoria. Os valores que você tem aprendido são suficientes para isso. De repente você olha a sua vida e percebe que tudo que você recebeu talvez não tenha pago os seus dias. Já conheceu gente assim? Gente que olha e diz, minha vida. De repente você está do lado de pessoas que tentaram tirar a vida esse mês e você nem sabe. De repente você está se relacionando com gente que está louco para partir e você não sabe. Você não percebe que você foi enganado acerca dos valores que você tinha. Você trabalhou, e ao invés de receber uma dracma, você está recebendo bolota de porco, igual o filho pródigo. Pode ser que o valor que você esteja acumulando não seja o valor que Cristo deseja te entregar. Sabe, então você olha a sua vida e percebe que você não perdeu só uma dracma. Eu estou terminando já. Você não perdeu só mais um dia. Talvez você diga, eu perdi tudo que eu tinha, pastor. A pergunta que eu tenho que te fazer hoje é até quando você vai se conformar com a perda? Até quando você vai viver com esse sentimento de perda dizendo, tá tudo bem. Tá bem não? Você sabe disso. Não tá bem. Você sabe disso. Até quando esse sentimento tentando te enganar que você está satisfeito não tá bem. Você sabe muito bem disso. No texto que nós lemos, a mulher, Jesus ele faz uma pergunta acerca da mulher, ele diz, olha, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, ela não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrar. O texto diz, qual mulher? Na realidade ele queria dizer, qual ser humano em sã consciência, quando percebe que a sua vida está se esvaindo por entre os seus dedos, ele não faz alguma coisa para mudar? Qual ser humano que vê que as coisas estão ruindo e mantém o mesmo ritmo? Você não consegue perceber que está perdendo coisas a cada dia? Trabalhando ou não, seus dias estão indo. Não é mais um dia hoje, filho. É menos um dia. E o que você vai fazer com a vida que ainda te resta? Até quando você vai se conformar com a perda? E rapidamente, qual foi a primeira coisa que aquela mulher fez? Repete comigo. Ilumine a casa. Repete comigo. Ilumine a casa. Sabe, as casas daquela época possuíam poucas portas e janelas. Não era igual as nossas amplas com frente de vidro. Tinham poucas portas e janelas e eram pequenas. Perder alguma coisa no escuro é praticamente impossível de se achar. Você não pode procurar nada na escuridão. Não dá para procurar nada na escuridão que você está vivendo. Procurar viver tateando, tentando encontrar uma saída, uma porta, um valor que se perdeu, não dá. Você corre o sério risco de se apegar em coisas e falar, eu achei a minha moeda. Eu achei a minha moeda. E na realidade, tudo que você tem nas mãos é algo que não tem valor nenhum. O parecido não tem o mesmo valor do original. Repete comigo, o parecido não tem o mesmo valor do original. Sabe, pastor, eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? É um conceito meio parecido com o que eles estão vivendo. Ei, querido, não dá para conhecer Jesus e permanecer o mesmo. Não dá para falar que você tem Jesus no coração e permanecer a mesma pessoa.
De repente você está procurando alguém parecido, mas não é o original. Não tem o mesmo valor. Sabe, ilumine a casa, traga a verdade para a sua vida, traga a verdade para o seu coração. Qual foi a segunda coisa que ela fez? Repete comigo: limpe a casa. A poeira, o cascalho, a sujeira pode ter encoberto aquilo que se perdeu dentro de casa. Tem muita gente que não limpa debaixo da cama. E eu não estou fazendo metáforas. Às vezes, Janaína, quando vai limpar, cara, vira tudo. Falei, Jana, vira tudo. Porque não dá para fazer meia limpeza. Jesus não chamou você para fazer meia limpeza na tua vida. Tem hora que ele vai virar tudo em você, só para te limpar por completo. Sabe, às vezes por ter tempo, você perdeu. Às vezes pode ter tanto tempo que você tenha perdido a sua dracma, mas só agora percebeu a ausência dela. Pode ser que já faça um tempão que você não tenha ela mais. E agora, quando você quis usar, você não tem mais ela. E você vai procurar sabendo que ela está aqui dentro de casa. Eu tenho certeza que ela está aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar a minha casa. Eu tenho que tirar da minha casa aquilo que não presta. Eu tenho que tirar da minha casa aquilo que não vale mais na minha vida. Eu tenho que tirar da minha casa aquilo que não contribui para a minha família, para o meu futuro, para a minha história. Tem muita coisa cobrindo aquilo que você tem de valor. Por isso você nem vê mais o valor, só vê a sujeira de aquilo que um dia foi. A gente precisa tirar isso da nossa vida. É sentimento que não tem que estar mais no seu coração. É perdão que você disse que liberou, mas continua acusando. Limpe essa sujeira. Limpe a sua casa, limpe o seu coração. E por último, o texto diz: procure até encontrar. Diz para quem está do seu lado assim, ó. Desistir para você não deve ser uma opção. Sabia que ninguém se lembra com glória daquele que desistiu? Desistir para você não é uma opção. Não pare de procurar. Se você já olhou, já viu, procure novamente. Se já limpou e não achou, limpa novamente. Você sabe que ela está ali. Você sabe que está ali. Cedo ou tarde você vai achar. Cedo ou tarde você vai encontrar. Desistir para você não deve ser uma opção. Deixa eu dar um conselho para os homens. Se você não achou, chama a esposa. É assim também a Gabizinha? Está ali não. Você tem certeza que está naquela gaveta? Aí o que a mulher fala? Eu vou lá. E se eu achar, e sempre acha, rapaz. Ela se esconde. Você não tem o direito de desistir. Sabe, Jesus contava essa parábola para um grupo de pessoas perdidas. Jesus contava essa parábola para um grupo que não tinha mais um conceito certo do que é ser humano. Eles estavam tão perdidos, não por causa de Jesus, mas por causa das suas prioridades. Nesse de louvor pode subir. Jesus estava dizendo aos pecadores e publicanos: deixa eu limpar essa sujeira que esconde quem você é. Quem na realidade estava procurando não eram aqueles homens, mas era Jesus procurando aqueles homens. Jesus estava dizendo: eu preciso limpar essa sujeira que está encobrindo quem você é. Eu preciso mostrar para você qual é o teu real valor. Sabe, o Senhor trouxe você aqui esta noite para dizer que os valores que você perdeu sempre estão aí dentro do seu coração. Os valores que você perdeu, você não perdeu fora. Eles estão aqui dentro. Tem muita gente perdida em si mesmo. Você não vai para a igreja, você não aprende. Você lembra daquilo que você um dia sabia. Jesus fala na tua cara. Ele usa pessoas para falar na tua cara. Quem você é, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. Sabe, você só precisa entender que a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a luz da vida, a luz do mundo, para brilhar em você. Você, após ele chegar, os seus pecados serão limpos pelo sangue derramado na cruz. Eu preciso dizer para você uma coisa.
Permita-se ser achado esta noite.